Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever no canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ao fazer isso, dê like. Muita gente vê, muita gente está vendo os nossos vídeos. Cada dia mais temos mais visualizações. Mas muita gente não dá like. Dê like. Se você acha que eu sou merecedor, né? Se você gosta, sobretudo, dê like aí. Já vai dando like para você não se esquecer. Então, comente. E acima de tudo, compartilhe. Porque muita gente vê, gosta, comenta e não compartilha. Mas não compartilha. Então, compartilhe. Compartilhe. E se você compartilhar, e se você ver o vídeo, se você der like ou comentar lá nos vídeos, lá nos grupos de Facebook, comente também dentro aqui do nosso vídeo no YouTube, para que o YouTube possa receber melhor nosso material. Então, sobretudo se você entende que nós professores precisamos participar mais do debate público. Nós professores temos uma grande importância no debate público porque somos guardiões. Guardiões de quê? Eu vou falar nesse vídeo ainda hoje. Somos guardiões, uma espécie de guardiões. E vamos combater também o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário não cumpre as etapas dos conselhos da filosofia. As etapas da filosofia passam principalmente a partir da reflexão, da análise e da síntese. Reflexão vem da palavra reflexo. Quando uma luz bate num campo luminoso, ela retorna para si. Na reflexão, nós vamos ao objeto de um conhecimento, concluímos, fazemos conclusões, mas depois o pensamento retorna a si mesmo para fazer novas perguntas à realidade. Isso é muito importante, isso é necessário. Senão nos comparamos aos outros seres, aos animais. Os animais não fazem perguntas à realidade. Se um cão tem um dono, o dono pode maltratar ele, mas ele continua amando aquele dono. Ele não faz a pergunta, mas por que meu dono me maltrata? Por isso que é uma grande maldade maltratar um cachorrinho. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de fazer a pergunta. Mas nós temos a capacidade de fazer a reflexão. A análise. A análise é dividir a realidade em partes, para depois fazer a síntese. Se a pessoa não divide a realidade em partes, ela não consegue fazer uma boa conclusão, fazer uma boa crítica. E o que é crítica? Vem do grego críticos, é a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. Mas para isso é importante fazer a reflexão, a análise, para que a gente possa fazer uma boa síntese. Mas hoje não. O pensamento binário pensa com os dedos, né? Se ele vê alguma oposição, ele vai logo pro smartphone e pro notebook para responder. Ele precisa responder, porque eu estou perdendo o debate. Ai, meu Deus! As pessoas estão pensando com os dedos. É o que eu chamo carinhosamente de digitoencefalogia. Porque o corpo, né, o corpo humano, em cada era, ele é usado de uma determinada maneira. E hoje, uma das condições do pensamento são os dedos. Tem um texto meu chamado Digitoencefalogia. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo a respeito disso. Pensamos também com os dedos através das condições humanas propostas na era digital. Então não vamos pensar com os dedos, não. Vamos pensar com o corpo. Não é só com a mente que se pensa, não. Se pensa com o corpo. Até porque, para que a mente possa fazer a reflexão, a análise e a síntese, é necessário que o sangue, né, oxigene o cérebro, porque senão a pessoa não consegue fazer, né, uma boa reflexão. Por isso que as crianças mal alimentadas na infância vão ter problemas na reflexão de aprendizagem, porque o corpo precisa também estar bem suprido para que a gente possa fazer uma boa crítica. Então, temos também o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto, e também o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. O tema de hoje é Minha Filosofia, parte 3. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema importante
no meu pensamento filosófico, que é o papel do esquecimento em relação à memória. Porque nós entendemos que a memória é uma faculdade muito importante para a condição humana. Mas às vezes a gente se esquece de atribuir importância ao próprio esquecimento em relação às atribuições da memória. O esquecimento é muito importante para que a memória possa construir os seus valores, principalmente em relação ao passado. Uma vez um aluno meu me falou o seguinte: eu gosto da aula desse professor, ele falando na sala de aula, e eu escutei, eu gosto da aula do Eldon. Aí alguém, por quê? Porque parece uma terapia. Eu falei, é isso aí. Uma boa aprendizagem, ela é uma terapia. O que é uma terapia? Numa terapia, quando a gente começa a se envolver com a terapia, a gente começa a ver de dentro da gente fluir informações a respeito da nossa própria pessoa. E quando a aprendizagem se relaciona com... Quando a aprendizagem é uma terapia, a pessoa, ao aprender, ela parece que está tirando de dentro dela aquilo que ela está aprendendo. Por isso é que a palavra educação vem de educar, que significa extrair de dentro. Então, quando nós aprendemos alguma coisa, de fato nós temos essa impressão. Quando nós aprendemos e gostamos de alguma coisa, nos identificamos, a impressão que nós temos é que aquilo está fluindo de dentro de nós. Então a aprendizagem não deixa de ser uma terapia, porque quando algo vem de dentro de nós, a impressão que nós temos é que nós já sabíamos daquilo. Aquilo estava esquecido em nós. Aí vem alguém e desperta aquilo em nós. Eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a ter contato com a cultura grega, foi no sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu vi aquelas histórias sobre a Grécia, no sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a tia Anastácia foi raptada pelo Minotauro, eu falei, caramba, parece que... E quando eu vi a filosofia, desde os primeiros dias da minha adolescência, quando eu vi alguma coisa referente à crítica filosófica, parece que em mim já estava uma inquietação, uma pergunta que eram perguntas filosóficas. Se nós percorrermos a história, a gente vai ver também, entre os gregos havia uma deusa, Mnemosine, a deusa da memória. E quando a gente percorre também a cultura grega, a gente percebe que existia o conceito, por exemplo, de rio Lete. Rio Lete seria o rio do esquecimento. Quando a pessoa vem para a Terra, ela se esquece das suas verdadeiras identidades. E ao aprender, ao ser iluminada pelo conhecimento, há a lembrança. Platão se utilizou isso para falar do mundo das ideias perfeitas, que nós deveríamos nos aproximar dele através da dialética. Ele usa esse exemplo do rio Lete. Então, em Platão a gente percebe isso. Na área até guerreira, as pessoas queriam lutar para permanecer na memória coletiva, a despeito da possibilidade do esquecimento. Então, se alguém se esquecesse de Aquiles ou de Heitor, alguém iria falar a respeito deles. E até hoje nós falamos de quem? De Aquiles, de Heitor. Quando a política foi inventada pelos gregos, sobretudo em Atenas, um dos papéis do homem público era permanecer na memória para que a glória política se manifestasse nos tempos através da presença do homem público. Sócrates é um exemplo. Sócrates não quis fugir da morte. Por quê? Para que as palavras dele permanecessem na memória. As nossas tradições estão cheias de exemplos da importância da memória e da importância da memória em detrimento do esquecimento que pode ocorrer. Porque essa é a importância da memória, da aprendizagem que busca na memória atributos da vida e do passado, atributos do mundo e do passado. Não podemos nos esquecer, porque
precisamos guardar na memória? A cultura judaica. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó representava a memória de um povo. Quem é Deus? Pergunte a Abraão, Isaque e Jacó, pergunte às Escrituras a importância da memória. A importância da memória na cultura romana. Né? Os grandes oradores que guardavam na memória, oradores como Cícero, que guardavam na memória as suas grandes falas, os seus grandes discursos. Então, percebam a importância da memória na nossa vida. Freud também demonstra a importância de termos um contato com coisas que ficam esquecidas em nós. Só que Freud, ele coloca um discurso um tanto quanto diferente, porque Freud não é tão otimista assim em relação à razão, às iluminações da razão. Freud entende que na nossa vida existe uma grande busca desejante por aquilo que nos falta. E aquilo que nos falta é esquecido em nós, é esquecido no inconsciente. Aí Freud propõe a psicanálise para que a memória possa se adequar à vida de acordo com esses valores guardados nos lugares mais obscuros da consciência, ou seja, no inconsciente. Olha o papel da memória na terapia. Eu citei lá no início que uma boa aprendizagem não deixa de ser uma experiência terapêutica. E hoje, um dos grandes problemas da aprendizagem é que os jovens estão se esquecendo de esquecer. Está havendo um outro tipo de aperfeiçoamento antropotécnico do esquecimento. Evidentemente que todas as ações e atividades humanas são antropotécnicas. Gosto muito da abordagem feita por filósofos que não trabalham muito com a questão de cultura e natureza. Natureza e cultura. E é importante que todas as nossas atividades são atividades antropotécnicas. Ao mesmo tempo que nós nos utilizamos de aparatos tecnológicos, de técnicas, de argumentos, de mecanismos culturais, essas coisas são projeções do humano. Então, até que ponto o humano e o técnico, o cultural e o humano se separam? Hoje mesmo eu estava lendo um autor, estava lendo agora, e aqui às vezes eu estou comentando com vocês assim, eu fico tão empolgado com o tema, que às vezes eu fico empolgado e acabo esquecendo o nome do autor. Mas, sobretudo ali nos idos dos eu esqueci o nome. Deleuze, por exemplo, é um filósofo que transita nessa área, Deleuze e Guattari. Mas o principal filósofo desse pensamento, eu acabei me esquecendo agora. Estava lendo sobre ele agora. Mas a natureza e a cultura não se separam tanto, penso eu, como a sociologia tradicional diz. E um dos mecanismos antropotécnicos, uma das tecnologias antropotécnicas que nós criamos, foram as tecnologias digitais. E essas tecnologias digitais, elas colocaram o mundo em tal velocidade que o que ocorre agora não é mais um esquecimento em relação ao passado, mas o que eu chamo carinhosamente de esquecimento simultâneo. Nós vamos vivendo a vida, tendo contato com as coisas e nos esquecendo delas no exato momento onde elas acontecem. É curioso, um exemplo, se a gente vê conversar com pessoas de 50, 60, 70 anos, e a pessoa dizer, antes do PT o Brasil era um paraíso. Poxa, a pessoa passou pela hiperinflação, pelas crises da década de 70, 80, até a formação do Plano Real. A pessoa viu o desabastecimento no país. A pessoa diz
que antes do PT o Brasil era um paraíso. É como se houvesse um esquecimento simultâneo, porque a pessoa viveu isso. Nós não estamos falando de memórias em relação a um passado equidistante. E muitas das vezes a gente percebe pessoas se esquecendo das coisas que acontecem agora. Então, qual seria o papel agora, qual seria a estratégia da aprendizagem, principalmente em relação a nós professores, diante de uma sociedade, diante de uma juventude que se esquece das coisas que estão acontecendo agora? É como se eu estivesse olhando para o rosto da Andréa Sadi, por exemplo, né, que é uma repórter que eu acho lindíssima. Aí, alguém liga para mim, e aí, tá perto da Andréa Sadi? Aí eu digo, sim. Como é que ela é? Ah, ela é igual a Dona Bela, da escolinha do professor Raimundo, sabe? É como se as coisas estão acontecendo mais ou menos assim, em uma velocidade tal que as pessoas estão se esquecendo das coisas que acontecem agora. Mas talvez a antropotécnica do esquecimento agora já não seja mais a antropotécnica do esquecimento. Talvez a antropotécnica do esquecimento agora seja a antropotécnica do deletar. Ou seja, escrevi um texto a respeito disso, acho que gravei um vídeo também, a disfunção do verbo deletar. Porque agora nós não nos esquecemos mais das coisas. Nós deletamos as coisas. Acontece que quando nós nos esquecíamos das coisas, aquilo que havia sido esquecido estava guardado em nós, ficava guardado em nós, em algum lugar da consciência, do subconsciente ou do inconsciente. Só que agora, quando nós deletamos as informações, aquilo que nós deletamos fica guardado aonde? Percebam, talvez esteja aí também, e eu creio que esteja aí também, eu penso que esteja aí também, a dificuldade dos nossos jovens e alunos aprenderem as coisas, absorverem informações. Porque ao deletar informações, eles se esquecem de esquecer. E ao se esquecer de esquecer, as pessoas se esquecem. Ou seja, não sabem como aprender. Porque a aprendizagem também está relacionada ao esquecimento, como nós vimos aqui em vários exemplos dados pela tradição. Se esquecer das coisas também é potencial antropológico, antropotécnico para a aprendizagem. Tanto é que eu falei, quando nós temos o contato com alguma coisa que nós aprendemos porque gostamos, nos identificamos, o que nós sentimos na hora? Caramba, que coisa legal, que coisa agradável, eu quero mais disso, eu quero aprender. É como se aquilo estivesse guardado em nós, esquecido em nós, e de repente um mestre, um professor, uma informação, um filme faz aquilo despertar em nós. Então, hoje estamos diante deste problema antropotécnico de relação com a aprendizagem, o esquecimento e a memória. Nós estamos nos esquecendo de esquecer das coisas. E ao nos esquecermos de esquecer das coisas, a memória, que já não está guardada no invólucro do humano como no passado, tem sido manipulada por vários manipuladores da memória. Olavo de Carvalho é um manipulador da memória. Ele vai falando as coisas, vai falando, e não dá fonte de nada. Aí ele diz assim, não, mas é porque você não teve acesso ao conteúdo do que eu pesquisei. Mas nunca dá a fonte, nunca dá o lugar, o documento onde aquilo foi buscado. E quando o tal documento é encontrado, aquilo vai sendo falado, meio que verborragicamente. Então, existe essa relação antropotécnica diferente que nós temos hoje com a memória,
e a memória tem sido capturada por manipuladores da memória. Aliás, em uma das entrevistas do presidente Bolsonaro antes de ser eleito, no Jornal Nacional, ele falou, perguntaram a ele sobre uma informação histórica, ele deixa a história para lá. E os guardiões da memória ainda são também os professores. Porque o que faz um professor? Um professor vai buscar a memória do conhecimento que foi construído pela humanidade para informar a seus alunos. Essa é a disciplina. A disciplina da escola não é só o aluno se comportar bem, porque os jovens ou eles se comportam bem, ou eles se comportam mal, ou eles se comportam mais ou menos. Mas a disciplina é matemática, é física, é ciência, é filosofia, é sociologia, é história, é geografia, é educação física. E se essas coisas fossem levadas a sério e se tiver investimento nelas com prioridade, olha, sempre deu resultado em qualquer lugar do mundo que essas coisas são. Até em Cuba, que o Banco Mundial disse que a educação de Cuba é a melhor da América Latina. Ou seja, até num país de extrema pobreza, quando alguém investe em educação, investe na disciplina, nas disciplinas dadas em sala de aula, isso dá resultado. Então, nós professores somos também esses guardiões da memória em uma época onde nós já não esquecemos das coisas. Hoje, nós deletamos as coisas. E ao deletarmos as coisas, nós nos esquecemos de esquecer. E qual é a condição da aprendizagem em uma sociedade humana onde nós não esquecemos mais das coisas e apenas deletamos? Porque antes tínhamos contato com a realidade, vamos usar o exemplo de Platão, tínhamos o contato com a ideia, nos esquecíamos dela e depois nos lembrávamos. E agora? Temos o contato com a realidade, deletamos. E ao nos lembrarmos dela, ela fica guardada onde? Se até da lixeira do nosso smartphone nós excluímos aquela informação. Porque se tudo ficar na lixeira, pesa na memória. Olha que problema. Hoje em dia nós deletamos informações. Ao deletarmos informações, nos esquecemos de esquecer. E ao nos esquecermos de esquecer, como vamos aprender? Se a tradição, se a nossa experiência humana sempre demonstra que a aprendizagem também é a identificação com coisas que nós temos a impressão de que estão guardadas em nós, de que estão guardadas na nossa consciência, nos lugares obscuros da consciência, no subconsciente ou no inconsciente. Olha, estamos diante de um grande desafio. E mais uma vez eu aponto para a importância do professor. O professor precisa ser valorizado. O professor precisa ter voz na sociedade. Porque o professor vive dentro de uma sociedade que não esquece mais das coisas, simplesmente deleta. Deleta informações. E as coisas deletadas ficam no subconsciente, as coisas deletadas ficam no inconsciente. E como fica a terapia? E a terapia que às vezes vai buscar coisas que estão esquecidas lá no invólucro humano do indivíduo. Se as informações são deletadas e há uma antropotécnica da deletação, agora nós deletamos informações.
E o homem que deleta, com certeza, não é igual ao homem que se esquece. Então estamos aí diante desse desafio. Estamos diante de uma sociedade que deleta informações. E ao deletarmos informações, nos esquecemos de esquecer. Ok, galera? Vocês são do coração.